Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Bom dia, bicha. Meu nome é Douglas, eu sou diretor executivo da ONG Casinha Acolhida, uma ONG de acolhida à população LGBT em vulnerabilidade social aqui na cidade do Rio de Janeiro. A Casinha atua já desde 2017 oferecendo serviços para a população em vulnerabilidade e desde 2020 a gente tem um projeto de assistência e alimentação para cerca de 200 famílias LGBTs que estão em situação de fome aqui na cidade. E eu vim aqui convidar vocês para o dia 25 de junho, a nossa festa de 5 anos da Casinha. Vai ser realizado na Rock Experience, que é um espaço na Lapa, na rua Riachuelo, número 20, a partir das 10 da noite. E vão ter várias atrações, como DJs, batalha de drag queens, com todas as winners do edições anteriores da Batalha de Drags da Casinha. E é isso, pessoal. Muito obrigado e aguardo vocês lá. Se vocês quiserem mais informações, acessem nosso Instagram, que é @casinhaacolhida, tudo junto. Ou visitem nosso site, que é www.casinha.ong. E é isso. Muito obrigado. Um beijo. A ausência de dados concretos compromete políticas públicas para as comunidades LGBTQIAP+. Retrocesso no esporte. Nova regra transfóbica na natação. De onde surgiu a relação entre as comunidades LGBTQIAP+, e as divas pop? Sexta-feira, 24 de junho de 2022. Hoje é dia de São João, Caô Cabecilê Xangô. Olá, eu sou o Rod Gomes e esse é mais um Bom Dia Bicha. Levanta, viada, vamos assim! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu no IG Queer. Subnotificação assombra a luta LGBT. Ignorar o problema é aumentá-lo. Publicado em 18 de junho de 2022 por Miguel Trombini. Em maio deste ano, pela primeira vez, o IBGE divulgou um levantamento sobre a quantidade de habitantes bissexuais e homossexuais no Brasil. De acordo com a estimativa do órgão, 2,9 milhões de pessoas se dizem gays, lésbicas ou bissexuais, o que representa 1,8% da população. Contudo, esses dados vão na contramão de levantamentos feitos por instituições voltadas para a comunidade LGBTQIAP+, como a ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, que aponta pelo menos 20 milhões de pessoas LGBT no país. A polêmica dos números levantados pelo IBGE correu pelas redes sociais e aqueceu o debate acerca da subnotificação dessa população. Além do fato da letra T da sigla, correspondente às pessoas transgêneros, ter sido ignorada. Atualmente, a maior parte dos números acerca da comunidade LGBTQIAP+, especialmente relacionados à violência, são projetados por ONGs, instituições do terceiro setor e projetos focados apenas na comunidade. Ou seja, a ausência de iniciativas oficiais por parte do governo federal para mapear esse público é clara. O IG Queer conversou com Alexandre Gastaldi, diretor executivo da Acontece Arte e Política LGBTI+, e coordenador do Observatório de Mortes e Violências contra LGBTI+, no Brasil. De acordo com ele, a inclusão de pessoas LGBT nas pesquisas do IBGE é uma demanda antiga, mesmo que tal discussão tenha acalorado recentemente. Essa é uma questão que nós do movimento LGBT estamos solicitando desde os anos 1980. A inclusão de orientação sexual e identidade de gênero nas pesquisas com um levantamento mais amplo, porém nunca foi colocado. Ao meu ver, esse processo precisa iniciar, mesmo com a possibilidade do censo ser adiado um pouco mais.
Senão as pessoas LGBTs precisarão esperar por mais 10 anos para começarem a ser incluídas. Explica. Os maiores responsáveis por produzir dossiês, levantamentos, pesquisas e mapeamentos acerca da comunidade LGBT do país são as organizações, iniciativas e instituições do terceiro setor. Contudo, a falta de recursos e estrutura ampla contribui para a subnotificação de qualquer modo, uma vez que, por mais que a pesquisa seja feita, a falta de aparatos impossibilita que ela seja o mais completa possível. E vamos de treta longa, né? Porque esse bafafá com o IBGE já tá rolando há muito tempo. Impressionante. Pra você ter ideia, lá no dia 18 de novembro, GG já tava falando aqui no Bom Dia Bicha sobre uma investigação da MPF que tava investigando o governo Bolsonaro pra saber se ele tava ou não excluindo pessoas LGBTs do questionário. E isso já rolou tanto em novembro quanto nesse mês. Já rolou no dia 6 de junho e no dia 14 de junho também, matérias sobre esse grande bafafá do IBGE, que aí a justiça fala que vai ter que botar as questões, aí fala que vai entrar com recurso. Gente, eu não tenho mais paciência para a quantidade de vontade que a galera desse governo tá querendo invisibilizar a gente. O bafafá é esse. E para você que tá interessado nessa questão do IBGE, vale muito a pena entrar no link que tá na descrição do episódio, porque a matéria é muito mais completa do que isso. Ela vai abordar todo esse histórico, os porquês de talvez ter que adiar esse censo, sim. Porque se não existe dados concretos, não existe planejamento, muito menos política pública. Ou seja, as LGBT queria mais estão tomando lá dentro. Porra. E não é com consentimento. Deu no Terra Nós. Regra transfóbica na natação é um retrocesso preocupante. Publicado em 21 de junho de 2022 por Ana Cláudia Cichon. A cena vista em março deste ano, com o pódio de Lia Thomas, primeira transgênero a vencer um título de natação na Liga Universitária dos Estados Unidos, não deve acontecer mais. Isso porque a Federação Internacional de Natação, FINA, anunciou uma nova política para a modalidade válida a partir da última segunda-feira, dia 20. Mulheres transgêneros que fizeram a transição após os 12 anos de idade, ou seja, que passaram pela puberdade masculina, não podem participar de competições internacionais de natação, como as Olimpíadas, por exemplo. A regra se enquadra no que foi decidido pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, em novembro de 2021, quando a entidade transferiu para as federações de modalidades esportivas a responsabilidade de definir os critérios para a participação de atletas transgêneros e transexuais. Vai, porém, totalmente contra o item 5.1 dessa mesma nova diretriz, que afirma que nenhum atleta deve ser impedido de competir ou deve ser excluído da competição com base em uma vantagem competitiva injusta não verificada, alegada ou percebida devido às suas variações de sexo, aparência física e/ou status de transgênero. Essa falta de evidências de que as atletas trans levam de fato vantagem contra mulheres cis é um dos argumentos de Megan Rapinoe, jogadora da seleção norte-americana de futebol. Nome importante na luta pela equidade de gênero, Rapinoe usa a palavra nojento para definir o banimento e afirmou ser 100% favorável à inclusão trans em entrevista concedida à revista Time. Estamos falando de crianças, argumentou a jogadora. Este é um ponto fundamental para a discussão, uma vez que a decisão da FINA permitirá apenas atletas com transição feita antes dos 12 anos. Ou seja, 2 anos a menos do que a idade mínima recomendada pela Associação Mundial da Saúde de Transgêneros para o processo de transição.
A decisão da FINA deve corroborar para que outras federações sigam o mesmo caminho e afastem cada vez mais os atletas trans do esporte. Sebastian Coe, presidente da World Athletics, disse à BBC que até o fim do ano deve rever as diretrizes da modalidade e defendeu que a biologia supera o gênero. Numa postura agressiva e preocupante, que vai de encontro às lutas contra o preconceito, Coe ainda alegou que justiça para mulheres no atletismo sempre virá antes da inclusão. E vamos de transfobia, não é mesmo? Tô passada. Será que a Comissão Olímpica Internacional e todas as federações dos esportes não entenderam o sucesso que é a presença de pessoas LGBTQIAP+, para as Olimpíadas e Paralimpíadas? Ah, tá pensando que travesti é bagunça? Porque a do ano passado foi um sucesso estrondoso. Isso porque eu tô observando nitidamente que a galera tá cagando pra inclusão. Eles querem pouco saber das comunidades LGBTQIAP+, e só estão pensando em dinheiro, em discussões absolutamente infundadas que não levam em consideração as pessoas. Ah, vai tomar no cu vocês, hein? Enfim, é um assunto muito delicado. Eu não sou especialista nisso. O que eu sei é que tá machucando um monte de gente pelo mundo inteiro com fundamentos absolutamente incoerentes. Se você quiser saber mais e tiver estômago pra isso, corre lá na matéria que tem mais informações sobre o caso, e eu vou trazer aqui só um trechinho que eu achei incrível que a Ana Cláudia Cichon colocou lá na matéria. É fundamental que o esporte, que tanto atua como espelho da sociedade, caminhe para frente, quebrando paradigmas sem discriminações. Foi isso que a Ana Cláudia falou, e eu concordo absolutamente. Deu no Pure Break. LGBTQIA+, e divas pop. Entenda a relação da comunidade com as cantoras. Publicado em 22 de junho de 2022 por João Maturana. A comunidade LGBTQIAP+, tem uma forte ligação com o mundo pop, e principalmente com as divas, entendidas como cantoras nacionais e internacionais que conseguem se destacar na indústria. Britney Spears, Madonna, Lady Gaga, Taylor Swift, Beyoncé, Miley Cyrus. São muitas as artistas que conseguem conquistar uma legião de fãs que fazem parte da comunidade e levam felicidade para suas vidas ao representarem muito mais do que uma voz no microfone. Discussões entre fandoms são constantes no Twitter, assim como luta por vitórias em premiações e as cobiçadas primeiras posições nas paradas musicais e streamings. Mas onde que começou tudo isso? Lucas Felipe da Silva, em seu texto A História dos LGBTQ+, ao lado das divas pop. Para a revista Philos, citou várias cantoras que pavimentaram o caminho para essa cultura de divas que conhecemos hoje. Artistas marcantes, com personalidades fortes, que faziam bastante sucesso e realizavam apresentações icônicas nos seus shows já existiam desde Billie Holiday e Ella Fitzgerald, até Mariah Carey, Aretha Franklin e Tina Turner. Mas podemos dizer que tudo começou a mudar a partir de Cher, Donna Summer e, claro, Madonna. Enquanto elas influenciaram bastante a sonoridade desse gênero nos anos 1970 e 1980, Madonna foi decisiva ao nascer dentro desse ritmo e tentar quebrar diversos tabus conservadores dos Estados Unidos já no início da sua caminhada artística, coisa que também se tornou sinônimo das divas pop do futuro. O restante de sua carreira foi pautado em cima de assuntos considerados polêmicos, como feminismo, sexo, homossexualidade e a crítica ao estilo de vida estadunidense. Reflete Silva no texto. Britney Spears beijando a rainha do pop no VMA 2003, rompendo a imagem do sonho americano. Katy Perry admitindo ter beijado uma garota em uma música mesmo com toda a sua criação no meio conservador. Lady Gaga lançando o hino de aceitação Born This Way.
Miley Cyrus falando abertamente sobre sua sexualidade e se pendurando nua em uma bola de demolição. Tudo isso sem contar com a interseccionalidade das lutas. Ou seja, como outras pautas foram abordadas pelas divas, como Beyoncé combatendo racismo de forma potente em suas músicas e ações. Afinal, todo preconceito sofrido por um jovem queer é acentuado quando pensamos em outras formas de opressão que se acumulam. E eu tenho certeza que GG botou essa matéria aqui no roteiro só pra falar bem de Madonna, porque eu sou Little Monster. Não vou ficar discutindo com a senhora não, tá? Mentira, gente. Eu boto maior fé no trabalho que a Madonna fez e faz até hoje. É um trabalho incrível que realmente abriu portas e janelas e todas as casas para que muita gente possa sim se posicionar. Óbvio que antes dela tiveram figuras ilustríssimas. A própria Madonna se inspirou em diversas culturas que já existiam, como por exemplo o Vogue. É sempre muito importante lembrar que o Vogue é uma cultura preta e prioritariamente queer, com protagonismo de mulheres transexuais. Isso é muito importante. Tá entendendo? E eu sou sim um exemplo dessas pessoas que se empoderaram sim, de certa forma, com as divas pop. No meu caso, a Lady Gaga me mostrou um rolê artístico, possibilidades de sexualidades, de arte, de causação, de bateção de cabelo, que colaboraram para eu ser quem eu sou hoje. E talvez você também tenha a sua diva pop. Aqui no Brasil, a gente tem passado por um período incrível onde a gente vê tanto Anitta, que é muito mainstream e vem de uma logística do funk, quanto as drag queens que estão arrasando. Sim, eu estou apaixonado pelo rolê drag brasileiro, tal qual GG. Sim, e eu acho realmente que a nova geração vai vir estrondosa pra cima do conservadorismo, porque imagina o que não é ter essa gama imensa de divas brasileiras, não é mesmo? Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. E se você tá achando que eu tô dando a usurpadora nesse podcast daqui, você está certo. Mentira, gente. Na real, a Bia não pôde gravar, assim como eu não pude gravar na terça-feira. Mas não tem problema, a gente reveza. Somos 5 pessoas apresentadoras. Também se tiver que entrar mais 53, não tem problema. Porque aqui mais importa a informação chegar no seu ouvido do que exatamente quem está falando. Mentira, importa sim, porque não vai ter bolsonarista aqui falando nessa bosta, né? Tá culpado! E lá no início do programa você ouviu a voz do Douglas convidando a gente para ir pro aniversário de 5 anos da casinha. Douglas, eu estou ansioso para esse babado, porque vou estar lá sim! Galera, mulheres, eu amo um rolezinho na Lapa e estou completamente apaixonado pela possibilidade de conhecer essa galera da casinha que eu amo muito e que a gente só se conhece online. Pra você que é uma pessoa trans ou uma travesti, saiba que se você mandar uma DM lá pra casinha, você tem o seu convite VIP. A sua entrada é o quê? 0800, garantida. E o quê? Mas precisa de ser até às 13 horas do dia 25. Se passar do horário, aí a gente não garante a ninguém nada não. Tá entendendo? E se você também quiser divulgar o seu corre aqui no programa, saiba que o Divulga LGBT é pra isso. Então manda um áudio pra gente que a gente divulga seu corre aqui. Bota a cara no sol, mona! O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção minha, do Rod Gomes, idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG, que também apresenta o programa juntamente comigo, Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e Bia Carmo. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da rede ativista de vozes. E não deixe
deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. E é isso, sextou com muitas delícias. Aproveita bastante o final de semana daí, que eu vou aproveitar bastante o final de semana daqui. Se é a primeira vez que você está ouvindo esse programa, sábado e domingo não tem, porque a gente precisa descansar ou rebolar a nossa raba, mas você pode ouvir o programa de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. E segunda que vem, quem comanda o mic do programa é o GG. Na terça, eu tô aqui de volta e sexta-feira, a Bia. Enfim, você já entendeu qual é o calendário, essa bagunça, essa confusão maravilhosa. O importante é que você vai ter notícia, você vai ter informação. É uma armadilha! Se você quiser saber o que eu tô fazendo no meu final de semana, me segue lá nas redes sociais, @orodgomes em todas as redes sociais, porque é isso que vocês vão ver, é isso que vocês vão ter. Ou não, mas geralmente eu faço stories bêbado e é bem bom, tá? Então é isso, até semana que vem. Quem me encontrar já sabem, minha boca é um templo, visitem. Beijo!